Porque esses Gouveia ali, aqui nesse ato aqui, Sim. esses Gouveia, tinha muita taperaí desses Gouveia. Que morava por aí, os Que Gouveia. morava ali. Agora, eles viviam, disse que morava aqui um dia, aí saía e ia para outro canto. Ah, era, né? E o final médico de Gouveia contava que disse que o comandante Mané de Gouveia, o comandante velho, Sim. que era Mané de Gouveia, Ah, disse que ele morava aqui, com pouco saía para ir para lá, para outro canto. sei. Disse que o dinheiro, o ouro, a prata que tinha, descarregava em carro de boi. E era, rapaz. Era. Nesse tempo era tempo de muita riqueza. É, aí ele dizia que o velho tinha esse ouro, disse que mais de dia, disse que botava para estender num saco, em couro, né? Aquele ouro Couro. que ficava dentro, porque criava uns enabos, né? Era, pra seco, botava E disse pra... que, aí botava, aí disse que era dentro do quarto, trancado. E era, rapaz. E disse que quando ele morreu, o final é que ele era um, a história dele Tinha história. tinha história Sabe, e ele não sim. gostava. Ele disse que quando o velho morreu, que foram abrir o quarto para repartir esse dinheiro, disse que estava só os sacos roubados e os couros. Se acabou, foi? Não, disse que tinha, ele enterrou tudo. Ele tinha enterrado. Enterrou tudo. Rapaz. Pronto, é aí a origem das botijas? É a origem das botijas. É aí. É a origem das botijas. Ele certamente já estava ficando velho, É, aí enterrou. Eu lembro que a gente saiu daqui um domingo, de tardezinha, e fomos visitar a Dilon Bento. Sei, me lembro da Adilão. Dilon Bento. Aí a gente quando passou aí, logo aí nesse ato, tinha um cavalo uma botija de noite. E foi, rapaz. A vaceira da vela, aquela coisa. Sei. Mas não arrancaram a botija. Vocês eram garoto nesse tempo. Eu era garoto. Sei. Eu lembro que foi eu, papai, mamãe, a finada Tiquinha e Nessi. A gente foi. Aí tava lá o buraco, cenário do... o sinal, o buraco. Sim. Mas não arrancaram a botija. não. Arrancaram Ah, não. o buraco era até fundo. Tentaram, mas não Foi. arrancaram. Aí, Sim. quando fizemos essa casa aqui, a gente morava ali, na casinha ali, né? Tinha uma casinha antiga. Era. Sim. Aí, João Duarte dava muito trabalho, deixava quase dormir de noite. Era um menino novo, era aquela coisa, né? E a gente tinha um banquinho aqui na cozinha, um banquinho, e mamãe gostava de se deitar meio dia no banco. Aí quando mamãe disse que tomou uma madonna, aí disse que veio uma mulher toda de azul e disse a ela: tu vai lá no buraco que cavaram, que tu passou lá, tu cava do lado do norte, que o que tiver lá é teu. Deu a botija a ela. Deu a botija a ela, ela quando se levantou, foi contou lá logo a todo mundo. Contou logo aí, Ele pronto. disse, não quis arrancar não, que eu tinha saído tinha me mudado para minha casa, e eu para arrancar tinha que sair de casa. O pessoal dizia Tinha essa isso, história, né? Essa história. Quem arrancava a botija tinha que foi. se mudar. Foi. Há relatos de que Gouveinha arrancou a botija por aqui. Não, eu não sei onde foi que ele arrancou. Arrancou. Era a Gouveinha e outro que eles estavam crevando, né? Disse que na verdade ele não arrancou. Os cabos estavam arrancando, se assustaram. Se assustaram. Com ele que era tropeiro. Foi. E era um quengo. Esse cara era um quengo. E era, rapaz. Era. Aí o cara jogou, quando eles passaram, tava amarelo, aí ele. Aí só foi apanhar. Só fez apanhar. Isso que Aí ele ricou aí, não foi? ele dividiu com outro. A quem era o outro? Rapaz, eu esqueci o nome agora, rapaz. Eu lembro. Mas tinha um companheiro. E o companheiro que me crevava mais ele. Aí o final do governo dividiu o dinheiro com ele, né? Com ele. O final do governo aplicou aí. Foi essa botijinha. E ele prosperou, dizem Prosperou. que foi, dizem Ele que foi, né? prosperou. Que ele tinha Prosperou. farmácia, mercearia. Tinha farmácia, era. Várias casas, Era. Soledade. O final de Mané Anof morou muito aqui. E foi Manel Novo? Mané Anof Eu me lembro de Manel Novo. um cunhado dele era. Deu um branco aí. A origem de Manel Novo é lá dos tanquinhos de Lavrado. Eu conheço muita gente dos Anof lá. Zé Ferreira, era Zé Ferreira Conheci Zé Ferreira. e Mané Anof. Zé Ferreira é um que botava água na rua. Era. Não era? A primeira escola que a gente foi lá em Mané Anof. E foi, Ele rapaz. o velho era sabido. Inteligente, Tinha uma né? letra que era uma coisa. E era, rapaz. Era. Então Manel Novo morou aqui. Morou aqui muitos anos aí. Onde é essa casa de Juari? Era o sogro de Gambir, de Adalto, né? Era onde morou. E foi, rapaz. Eu me lembro dele passando bicho na Passando rua. bicho, era. Me lembro, cambista. E a primeira escola que a gente foi lá. E foi. A gente Ele ia era pra um essa cabo escola. inteligente. Era inteligente. Mas o que acontece é que a gente ia para a escola
Chegava lá, era mais história. Ia contar a história de onça. Ia conversar. Conversar. Mas foi, a primeira escola que a gente foi lá. Foi, rapaz. Foi. Aí no final de Manuel Novo. Manuel Novo. Foi. Ô Martim, e Botija, você já ouviu falar de outras por aqui ou só dessas duas? Não, a Gouveia e essa da sua mãe. Dizem que aí nesse ato tem um carro caído. Diz que estava arrancando uma botija. Me lembro de carro caído. Diz que tinha aí até na barriguda, não sei o que aí. Sim. Diz que ele estava arrancando uma botija. E disse que estava pegando já no pote. Sei. Aí disse que apareceu uma cobra muito grande. É aquela coisa que sei, né? que diz que rodeia a botija. Aí ele chamou mistério. Eu já ouvi falar nessa história. Foi. Eu já ouvi falar nessa história. Dizem que aí tem muito dinheiro enterrado nessa região. Aí nesse alto. Porque aí foi um reduto dos Gouveia lá do início. O comandante dos Gouveia velho. Esses comandantes, eles vinham pra cá, era favorecido pelo Império na época. Pelo Império. Não era nem República ainda. Era, perfeitamente. Não era que incentivava eles para desenvolver a região. Para desenvolver a região, era. E aí eles geralmente era pessoa bem abastada, né? Era. Foram os primeiros criadores de gado da região, né? Foi, perfeitamente. E aí essa galera tinha dinheiro. E os governos não gostou muito de trabalhar, não. Ah, era? Tinha esses velhos antigos nunca foram muito de trabalhar. Não. Né? Sei como é. Os Gouveia. Esses Gouveia vieram, acho que de Portugal, de uma ilha lá da Europa, parece. Foi. Acho que foi. Deixa eu falar disso. Foi. Martim, e assombração? Por aqui aparecia alguma, não? Nesse grupo aparece, mas... Porque na história, dizem que aí desse grupo lá de baixo, naquela época dos escravos... Dos escravos, sim. Diz que tinha uma senzala aí. E era? Um cano para ali. Da casa de Miguel lá de cima. A história diz. Que tem muito a ver. Tem muito a ver. Aí diz que... Eu não sei esses escravos. Aí sabe, faz muitos anos, né? Faz muitos anos. E disse que eles faziam aquele ritual que eles fazem, né? Aí disse que era aí. Porque era um pessoal sofrido, parece que... Porque os escravos. Os escravos trouxe muito da cultura da África. Da África, perfeitamente. E eles tinham aqueles rituais. Na história diz que tinha isso aí. No longo da história eu vi falar em aparição por aí. Em aparição. Realmente. Dizem que aparece. Parece que meu irmão viu. Chegou a ver. Tu não viste não? Nunca vi. Não, nunca vi não. Mas o Oreste chegou a ver o quê? Ele relatou? Disse que estava aí. Disse que era uma caveira pegando fogo. E era. Ixi, Maria. A gente vai falar muito nisso nessa região nossa. São os mistérios. São os mistérios. Oreste disse que quando se lembra, chega até a arrepia. Ainda se arrepia. Pensasse. Isso ele era garoto. Ainda era. Mas não faz muitos anos não. Faz muitos anos não? Não. Sei. Foi. No tempo que ele vivia por aqui, né? Outras pessoas já viram. Sim. Já viram, rapaz. Você nunca viu não? Não, eu nunca vi. Sua mãe, seus tios falavam de... Não, falava não. Seu pai não? Não, falava não. Sim. Martim, essa estrada aqui era a antiga estrada do Fio. Do tempo de antigamente. Era do Fio Telégrafo. Ela passava aqui. Passava aqui. Passava aqui por detrás daqui. Telégrafo. Era. E passava a aqui, era na aí ia sair em Pocinho. Sei. Ia sair em Pocinho essa estrada. E aí era a rota tropeiro na época. Era a rota do tropeiro. Aí eu vinha. Ali eu fiquei incrível ali, porque quando eu era menino, aí passava essas boiadas aqui enormes. Os tangerinos, né? Os tangerinos. Era. E só que esse gado que tinha a maior parte vinha do Piauí. Diz que era. Era do Piauí. Diz que era. Vinha de pés do Piauí. Às vezes a boiada era grande, eles dividiam em duas. Sei. Aqueles boi. A gente pagava pra olhar, né? Sei. Uns boi com chifre grande, cadela seca, né? Era no tempo daquele. Era aquele gado. Era, daquele gado rústico. Era, perfeitamente, era. Aí ele se arranchava ali, muito ali, no final do Antônio Capitolino. Aqui na Malhada Vermelha, Malhada de Areia. Malhada de Areia. E tinha essa baraúna aí, não tem uma baraúna ali na frente? Ali sim. Essa baraúna ele se arranchava ali, que era para fazer aquele lanche, né? Era, porque tinha que fazer a comida. A comida, ali era um ponto de referência. Diz que era, eu já ouvi falar disso. Era ponto para tropeiro, para tangerino. Era, realmente. Ciganos. Ciganos era. Diz que era. Que passava muita tropa de ciganos por aqui.
Você conheceu muitas tropas de cigano passando? Era. Chegou a conhecer? Passava aquelas tropas Passava. de cigano. Naquele tempo era muito comum, né? Comum. Ele- E tinha umas tropas de cigano ricos. Era. Eram ricos de ciganos. Chegava perto nas comunidades, se arranchava. Se arranchava, aí ia. saía aquela Era. coisa. Uns iludindo o povo. Falei, Você ainda alcançou isso. Demais, era. Você conheceu, eu acho que você conheceu muito Torquato. Demais. Ali Que morava ali. Ali Era. como é o nome daquele lugar ali? Ali chamou O Muro. muro. Ali Perto de mora Belo Joca. Jardim, né? É, Belo Jardim. É ali onde é de Joca hoje. Torquato, Então você era. conheceu muito Torquato. Demais, era. Conheci. Ele Torquato vinha muito por aqui. andava por aqui. Era. Ele era um homem de muitas amizades, né? Muitas amizades. Era. E era uma pessoa que não desagradava Era, ninguém. ele era um cigano respeitado, né? Era Tinha uma respeitado. família grande. Era. Se localizou ali, Foi. Agora, nos ciganos, aqueles bandos, tinha uns que passavam, era muito rico. Era, né? Eram umas burras tudo enfeitadas, Tudo aí enfeitado. cigana pareciam umas princesas. É uma cultura, aquilo Era ali é uma a cultura cultura. E deles. era bonita aquela cultura é. deles. Ainda hoje é que são ricos. Hoje você não vê mais cigano em estrada É. andando em frota de Não, burro, não, não. É em carrão. Um carrão, é. Mas era uma cultura bonita, eu achava bonita. Então você chegou a conhecer. Demais. Você chegou aí no acampamento deles? Não. Eles faziam festa. Aí sempre dançavam, eles faziam um cantavam. acampamento por ali, Era. Era. Então, Torquato, você chegou a conhecer os filhos dele, quantos eram? Não. Não, ele tinha esse pessoal, mas Me aí lembro que tinha. tinha, mas eu não sei quantos era. E aqui em Saudade teve algumas tribos de ciganos que pararam e ficaram. Torquato foi uma. Foi. Teve um que morava, um que o povo chamava Serra Pau. Tu lembra dele? Que morava ali pro pé do Lembro, Chico. morava ali onde Me lembro Fernando lá de baixo ali. Pronto. Morou muito ali. Morou por ali, não foi? Morou. Eu me lembro, era um do bigodão, só Era, dava paletó, não era? era. A gente chamava ele de Serra Pau, né? Lembro muito. Era da tribo de Torquato ou não? Era Tu da sabe tipo de dizer? Torquato. Era, né? Era. Da mesma Agora, família. só que ele era as pessoas que não ofendiam ninguém. Era um amigo. Era um amigo, criaram laços de amizade aqui em Soledade, né? Foi, perfeitamente. Eu ainda fui o casamento de um cigano lá em Torquato uma vez. Foi. Eu acho que foi daquele Jurum, tem um povo chamado Jurum. Era um moreno bem forte. Casou Era com a Jurum. filha de Torquato, uma que chamava Coiguinha. Eu me lembro da filha de Você Torquato, lembra, de algumas. E ele casou com ela, eu me lembro disso. Eu fui pra festa de casamento dele. Foi nada, rapaz. Foi festão, viu? Perdão. Era música e carne, era muita coisa, eu me lembro disso. Nos anos 80, eu acho. Que tinha em Célia, Alice do Finado Gustavo, casou Inclusive com cigano foi, lá né? no Equador. Eu conheço lá a região deles moram. Você conhece, né? Conheço. Era filha do Finado Gustavo. Era Alice. Ela foi a embora mais nova. com um cigano. Com cigano, Na com época. Paulo. Com Paulo. Paulo. E tem um que é afilhado de Nina. E é. Ele mora em Equador, mas toda vez que ele vem aí, ele vem aqui. Ele vem aqui sempre. Ai, demais. Ele E vem é? aqui. Ele trabalha no Carlinho. No minério. E é, rapaz. No Junco. Lá no Junco. No Junco, Ele é o que? Motorista, é? Não, eu nem sei o que é que ele é Sim. lá. Trabalha ele e a mulher. Pai. A Nina quer muito bem a ele, ele é de Sim. muita estimação. Toda vez que ele vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. A mulher dele é cigana também? Era a tal da coisa, era o cigano, mas o cigano hoje é só no nome. É só a questão eles mantêm ainda um pouco da cultura, mas não tem aquela prática Não, que era não tem não. antigamente. É, De perfeitamente. viver viajando, de viver, né? Naquelas frotas de... Cada qual é localizado nos seus campos. Verdade. É. Verdade. É. Isso. Você nunca saiu daqui, só os 9 meses que foi para São Paulo. Para São Paulo. Sua vida foi Toda a sempre vida aqui. foi aqui. Foi aqui. Você foi pescador, foi agricultor, foi pecuarista já, né? Foi. Criava gado também. Comprei aquele sítio ali em Capoeira de Monte. Ali Que era onde- do final do Mané do Ó. Ali onde João mora. De João Mora. Ali você foi quem comprou na época. Foi. O Manador comprou muita terra ali, o Vigário. O Vigário foi. O final do Mané do ali no Mora Zé Tubeu, ali tudo foi do final do Mané do Ó. Foi, né? Tudo foi Ele do final do gostava Mané. de comprar Ele terra, gostava. né? Ele não queria nem saber. Foi um grande pecuarista. Plantou muito ali em Zé Tubeba, por aí. Aqueles campos ali, ele plantava Eu me tudo. lembro dos Plantava anos 80, ele produziu tanto ali Era. que ganhou um prêmio nacional. Foi, Não foi? realmente. Do Banco do Brasil. E ele, se fosse para plantar,
Aí ele fazia um adjunto. Ele era um guerreirão. Aí juntava aquela multidão de homens, de pessoas para ajudar. E outros que não sabiam ficavam reclamando porque não foi, não sabia. Porque não foi. Era um de muitas amizades, né? De muito, O pessoal gostava Da maneira muito era de muitas amizades. Gostava muito E ele ajeitava muito aquele povo, o pessoal gostava muito dele. Gostava muito dele. A Era. propriedade dele era do povo. Eu me lembro O que era disso. do final de maneira era do O povo. povo ia lá buscar lenha, era Buscar aquele lenha, negócio. Eu me lembro roçar demais. dele plantava, mas não. Eu me Tu lembro sabe como é que é, você sabe Me da lembro história mais demais, me lembro demais. Finado Cici, Era, pessoa agradável, né? era demais. Eu me lembro, eu andava muito na casa dele. É, E você chegou a morar um tempo ali, onde o João mora hoje? foi quando eu fui morar lá. Passar Aí eu tava lá, só tinha um trabalhador. Aí foi tempo que juntou a casa. Sim. Aí quando eu fui morar mais eu foi sempre, foi bom, foi minha companhia, né? Foi sua Eu companhia. ficava lá só, né? Você morava lá só antes. É, João morava aqui. João morava, João Certo. morava aqui. Aí João, quando casou, foi na Bahia. Foi, o Zé Dó morou na Bahia, ele foi lá, mas também Lá em demorou Conceição de Feira, eu conheci Conceição lá. de Feira. Conheci, Foi, na Santa- Bahia. Foi. Aí você conhecia. Conheci, Aí demorou eu um ainda pouco. trabalhei lá um tempo. Tu trabalhou, tinha São Trabalhei. Gonçalo ali. Eu fui um dos primeiros que foi para aquela barragem da é. Pedra do Cavalo. Pedra do... Ei, tu chegou aí pra lá. Foi, eu ainda passei, eu acho que uns 3 meses lá. Foi, Na época, aí vim embora. Zé Dó morava na beira daquela açude. Pedra do Cavalo. Eu acho que ainda me lembro da propriedade que Zé Quem Dó- primeiro foi Chico Ligeiro, Foi. com a Pedra do Cavalo. Chico Ligeiro foi com a gente trabalhar no trecho. No trecho. Aí Foi. ele se entrosou lá nessa fazenda. Foi. Aí depois levou o José do Ó. Zé Dó. Foi. Foi. Aí Zé Dó foi trabalhar na fazenda que Chico Ligeiro. Fui lá naquela. Chega a sair lá. Cachoeira de São Félix. O balde da barragem era bem pertinho de Cachoeira. Era, perfeitamente. Aí eu conheci aquele rio, ele era muito fundo. E a gente, para chegar em Cachoeira de São Félix, tinha uma ponte Sim. que era toda. Parece que foi feita no tempo de Dom Pedro. É, no tempo do Império. Do Império. É. Aí era toda parafusada de bronze, aquela coisa, Sei. né? E o trem Era. passava também. Pronto, lembro Foi. disso. Foi. Então, uma vez, o rio ainda era rio, não era açude ainda. Tava com Era o rio, balde, era. era rio. Era. Quando eu fui daqui, levei uma tarrafa. Aí um cabo disse, rapaz, aí tem muito peixe. Eu fui na onda no domingo, subi numa pedra e joguei essa tarrafa. Pelo amor de Deus. Essa tarrafa desceu que ficou na ponta da corda. Rapaz. E para arrancar? E vai, cara, quando eu puxei, meu amigo, ela enganchou. Isso era muito fundo. Eu não tive coragem de ir lá embaixo. Eu puxei essa tarrafa, só veio uma banda. É, rapaz, é fundo A demais. outra banda eu acho que ainda tá lá. Aí você falou, o pai de Pequeno Belo era Sim. Chico Belo. Chico Belo. Era Chico Belo. Chico Belo. Era a irmã de Nita, que era a mulher de Chico André, De Chico André. Pequeno Belo. Pequeno Belo era irmão de Nita, era. É. Era. É. Ô Martim, aí você ainda foi lá, mas seu pai? Foi mais papai, mãe foi Passear. Passei mais de 8 dias lá. Foi. Aí tomaram banho no E açude? todo dia ia tomar um banho no açude, mas papai era. Era um montão de água, um montão Era, de água. a gente Né? chegava, era de fazer medo, era fundo demais. É a pedra do cavalo. não Era a açude. pedra do cavalo. É. A Pois é, fazenda que Zé Dó ficou era bem pertinho da beira do Era. açude. Era. Eu ainda me lembro. Aí depois ele foi morar com outro patrão. Tomei pelo lado de baixo, mas ficava pertinho também. Era. Eu acho que aquele açude cobriu várias comunidades, Foi, cidadezinha foi. pequena, Foi, comunidadezinha, foi, cobriu foi, várias, foi. É. várias, que ele é É. muito grande. É. Que ele pega aquele afluente É. e pega outro. Ali que É. passa ali em Cachoeira de São de Feira de Santana. Uhum. Eu estou esquecido. É. Conceição de Feira, que era a cidade que a gente parava quando ia daqui pra lá. É.